Potley foi um nome de muita importância para a ciência da informação, mais especificamente por ter sido um dos pioneiros a tratar do tema que conhecemos hoje como documentação. Poe iniciou sua vida acadêmica no curso de Direito na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Porém, após algumas experiências na carreira jurídica, percebeu que tinha mais aptidão para a área de bibliografia, onde teve seu primeiro trabalho publicado, como Algo sobre Bibliografia. Na obra, ele critica e julga inadequada a forma em que os livros armazenam a informação, pois seu conteúdo está somente a critério do autor, tornando difícil a localização desses fatos mencionados. Logo depois, em 1891, Ottler conhece Henri Lafontaine, um advogado que também tinha um grande interesse em bibliografia. Juntos, eles participam de grandes projetos, como o Instituto Internacional de Bibliografia, que funcionava como um centro científico, documentário, educativo e social, criado por eles em 1895, o Repertório Bibliográfico Universal, que era uma coleção de cartas índice, que serviu para catalogar os fatos. Chegou a 16 milhões de fichas em 1934. E para classificá-las apropriadamente, eles criaram o sistema de classificação CDU. O CDU é o sistema que determina que o conhecimento deve ser dividido em 10 classes principais, e neles os assuntos são tratados de geral para o particular. Entre as 10 classes principais, a filosofia, ciências naturais, matemática, história, entre outras. Elas podem ser fragmentadas diversas vezes hierarquicamente para especificar mais ainda os assuntos. Voltando às suas obras, Ottler adotou a palavra documentação inicialmente em 1903, em um artigo intitulado As Ciências Bibliográficas e a Documentação, que era num sentido do processo de fornecimento de documentos ou referências bibliográficas dos mesmos àqueles para quem precisasse daquela informação que eles continham. Ottler considerou como documento não somente livros e manuscritos, mas arquivos, mapas, esquemas, ideogramas, diagramas, desenhos, fotografias, entre outros, pois todos têm o objetivo de informar. Para Ottler, a documentação era o meio para colocar em uso todas as fontes escritas ou gráficas sobre o nosso conhecimento. Os documentos consistem do que quer que represente um objeto, um fato, uma impressão, por meio de qualquer tipo de sinal, uma pintura, pela escrita, pela pintura, por diagramas, por símbolos, entre outros. Em 1910, Ottler vislumbrava uma cidade do conhecimento, que originalmente chamou de Palácio Mundial, serviria como um depósito central de informações do mundo todo. Em 1919, Ottler e Lafontaine conseguiram fazer com que o governo lhes concedesse espaço em um edifício público, e Ottler renomeou para o nome de Mundânio, em 1924. À medida que o Mundânio evoluía, o volume de papel começou a se tornar grande demais. Ottler então decidiu desenvolver ideias para administrar a sobrecarga de informações. Em determinado momento, ele propôs uma espécie de computador de papel com rodas e eixos que moveria os documentos pela superfície de uma mesa. Entretanto, o Mundânio começou a enfrentar dificuldades financeiras. Ottler transferiu tudo para um espaço menor, mas ainda assim, devido a todos os entraves, teve de fechar ao público. Apenas no ano de 1968, o estudante Warden Boyd Rayward encontrou informações sobre Paul Ottler e ajudou a promover a retomada pelo interesse em seu trabalho. E isso resultou no que é hoje o Museu Mundânio, ainda em pleno funcionamento na cidade de Mons, na Bélgica. Ottler tinha um grande objetivo de dar à documentação um caráter científico. Em 1934, ele lança seu principal livro, Tratado da Documentação, onde ele expõe os princípios fundamentais da documentação e propõe metodologias e técnicas para estudá-lo. De fato, tornou-se a primeira obra a tratar da sistematização da documentação. Essa visão ampla revolucionou não só o modo de trabalhar com a informação no seu tempo, mas teve impactos que perduram até hoje. Ele também dedica parte do seu livro para as mídias surgidas no início do século XX, como o rádio, a televisão e o telégrafo. Ele trata sobre o objeto livre em seu sentido mais amplo, que Ottler estabelece as metodologias e procedimentos dessa nova ciência. Para ele, o livro é a materialização do pensamento. Esse, por sua vez, é a imagem das coisas, é a imagem daquilo que existe. O livro é, então, uma reprodução da realidade, que tem o mundo como modelo,
tornando-se a própria realidade registrada. O estudo do livro implica também com o objetivo de apreender toda a evolução do pensamento registrado já existentes na humanidade. Outro tópico de grande importância de seu livro é sobre o princípio monográfico, que Otto chamava de bits da informação, que eram fichas que tinham o papel de registrar uma unidade da informação separadamente. Tinham o papel de extrair o que era novo e informativo do texto. Era utilizada para grandes temas e eixos temáticos em favor da objetivação da informação, para economizar o tempo do leitor. Otler queria ir mais além, com a criação de um livro universal do conhecimento, que seria a junção de todas essas fichas, classificadas e organizadas, e seria, como dito por ele, um livro que jamais estaria completo. Otler propôs também a ideia da existência de redes interrelacionadas de bibliotecas, arquivos, museus e escritórios de documentação, todos seguindo o mesmo método de padronização de coleta, desenvolvimento e processamento da informação. Essas redes começariam a nível local, avançariam a nacional, internacional, até atingir uma rede universal de informação e documentação, e estudiosos de qualquer lugar do mundo poderiam contribuir para esse grande corpo enciclopédico do conhecimento. Fica evidente que Otler praticamente prevê o que seria uma certa versão da internet hoje em dia. Já o escritório de documentação proposto por Otler deveria ser um novo tipo de organização para processar e difundir a informação. Em 1903, ele sugeriu que esses escritórios formassem anexos complementares de bibliotecas. Ele era um crítico de bibliotecas, pois acreditava que elas limitavam os tipos de materiais que coletavam e, por terem um enfoque conservador, acabavam por resistir a inovações técnicas e, inclusive, a novos métodos de classificação e catalogação. Outra de suas contribuições, dessa vez junto ao engenheiro belga, foi para a elaboração do microfilme, o que ele acreditava ser uma forma especial para substituir o livro algum dia. Antes, só havia conhecimento de uma microfotografia. Foi então que Otler se interessou pelas possibilidades bibliográficas de um microfilme em 1905. Mas foi somente em 1920 que ele tentou, junto a seus colegas, criar uma enciclopédia impressa inteiramente em película, conhecida como Enciclopédia Microfótica Mundanium, que foi publicada em diversas tiras falando sobre os mais diversos assuntos. Eles previram, inclusive, que estaria disponível um tipo de microfilme que reproduzisse cores naturais e fiéis à realidade, e seria aplicável a várias categorias de documentos, como periódicos, livros raros, obras de artes e arquivos, por exemplo. Otler realmente foi um homem visionário, e diante de todos os seus feitos, ficou conhecido como nada menos que o homem que queria classificar o mundo.